Olá, pessoal, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Hoje estou aqui novamente, graças ao Senhor Jesus, para gravar mais um vídeo para vocês. Mas antes de eu falar do assunto do vídeo, eu peço a você que você venha se inscrever no meu canal, que você venha ativar o sininho na opção todas e que você venha assistir esse vídeo até o final, porque dessa forma Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Deus ele vai abençoar a sua vida. O assunto de hoje está lá em João 9, no versículo 31. E diz assim, Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então aqui o apóstolo João, aqui o evangelho de João, enfim, ele disse aqui que Deus não ouve a pessoas que não fazem a vontade dele. Não, ele não ouve essas pessoas que são pecadores. E deixa eu explicar para vocês, pecadores, aí você deve ter pensado, Veio um pensamento também desse na minha cabeça, mas, pecadoras, todos nós somos pecadores, então Deus não ouve a ninguém? Não, não é isso. Aqui o sentido de pecador tá no sentido de pessoas que vivem no pecado e não pessoas que são pecadores de nascença, sabe? Então aqui tá nesse sentido. Então, pessoal, Deus ele não ouve aquelas pessoas que vivem no pecado, na prática do pecado, que vivem na concupiscência de sua carne. Não, Deus ouve aquelas pessoas que buscam todos os dias a fazer a vontade dele. Se vê que tá vindo um sentimento de orgulho, porque vem pra mim, vem pra pastor, vem pra pessoa que tem um cargo mais alto na igreja, vem. Porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores e toda hora a nossa carne vai tentar voltar novamente. Então a gente tem que lutar e relutar contra isso, enfim. Então vem sim sentimento de orgulho e a gente tem que estar recusando. Então Deus ele ouve essas pessoas, Ele honra e ouve. Me desculpa, continuo resfriada, só Jesus na causa, mas vai dar certo. Se eu ficar fungando o meu nariz durante o vídeo, me perdoe, mas ignore isso, foque na palavra, tá bom? Enfim. Então, pessoal, Deus ele ouve aquelas pessoas que fazem a vontade dele, que temem a ele. Mas aqueles que são pecadores, nesse sentido aqui que eu disse, que eu expliquei para vocês, a esses Deus não ouve. Ele não ouve porque eles não fazem a vontade dele. Por exemplo, tem muita gente por aí que pede benefícios, a Deus. Então, não, meu Deus, olha, eu tenho um trabalho aqui, a pessoa não vive para Deus, A pessoa não pratica a palavra, não dá frutos, Não faz a vontade de Deus. E ela chega para Deus e fala assim, meu Deus, olha, eu tô tendo uma oportunidade de trabalho, abençoe. Sabe, faça com que eu ganhe esse trabalho e tal. Aí a pessoa não ganha o trabalho e ainda põe a culpa em Deus, sabe? Parece que pros benefícios do ser humano, Deus ele tá sempre ali. Agora, se não for para benefício dele, Deus não serve para nada. E eu acredito, que Deus, eu creio nisso. Deus, ele não quer um relacionamento, pessoal, com a gente, que a gente fica pedindo benefícios a ele e que ele tem que ficar dando, como se fosse um pai, que a gente não tá nem aí pra ele, a gente só quer o dinheiro dele porque ele é bilionário. Papai, me dá R$100 hoje, amanhã me dá R$1.000, me dá R$10.000 semana que vem, e você não dá um beijo, você não dá um abraço, você não diz que ama, você não busca ajudar essa pessoa. Bom, é como se o ser humano fizesse isso com Deus, Então tá totalmente errado. Então tem gente que só vai até Deus para pedir benefício, E, gente, isso tá totalmente errado. Porque Deus, ele não se agrada disso. Deus não é um banco para você ficar pedindo e nem um banco, porque depois um banco você tem que retornar e o ser humano não retorna nada para Deus. Como se fosse um pai mesmo, que tem um coração bom e você ficar pedindo, nunca retribui nada. Bom, então Deus ele não se agrada disso, pessoal. Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós, amoroso, bondoso, fiel. A palavra do centro de um relacionamento de uma pessoa com Deus é a palavra fiel. O que é ser uma pessoa fiel? É você nunca largar. É você pegar algo e nunca largar. Você viver com aquele algo ali fielmente até o fim da sua vida. Isso é ser fiel.
É você estar ali na dor, é você estar ali na doença, é você estar ali no choro, é você estar ali na felicidade, no amor, na alegria, no medo, na ansiedade. É você estar ali a todo momento. Isso é ser fiel. Então, o Espírito Santo Deus, ele quer um relacionamento desse conosco. E se uma pessoa não tem um relacionamento desse com ele, por que ele vai responder uma oração da pessoa? Por que ele vai ouvir? Primeiro, a pessoa não busca nem fazer a vontade dele. Segundo, a pessoa quer pedir benefício. Terceiro, a pessoa só lembra de Deus quando ela precisa de algo. Aí quando ela não precisa, ela não lembra mais de Deus. Então Deus, pessoal, ele não responde esse tipo de pessoa. Pessoas pecadoras que só lembram dele quando precisam de algo. E o precisar de algo não é nem algo espiritual, é algo físico. Né? Então Deus, ele não responde esse tipo de pessoa, pecadores, né? Mas Deus, ele responde, pessoal. Agora finalmente esse assunto. Deus, ele responde àqueles que se humilham diante dele. Deus, ele responde àqueles que pecam e pedem perdão. Fala assim, não, meu Deus, eu pequei, me perdoa. Não deixa com que eu cometa aquele pecado novamente. Que eu erre dessa forma novamente. Deus, ele se agrada dessas pessoas. Por isso ele nos responde, por isso ele me responde. Por isso ele responde às pessoas que são fiel a ele. Mas se algum dia essas pessoas deixarem a Deus, pessoal, Deus não vai mais responder ela. Porque a pessoa virou as costas. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, Deus, ele nos responde, sabe? Quando a gente vai com o coração sincero diante dele e se humilha e reconhece que não é nada e se entrega a ele. Dessa forma ele nos responde. Agora, se for para benefício seu, né? Como eu disse, se a pessoa virar as costas, não é só literalmente virar as costas, mas se ela virar as costas, nunca mais querer saber de Deus e deixar o orgulho entrar e falar que não precisa de Deus, mesmo precisando, Deus não vai responder essa pessoa, né? Algum dia, se ela pedir algo, um benefício, Deus não vai responder. Por quê? Porque Deus, ele quer um relacionamento sincero, como eu havia dito. Então, pessoal, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele quer ter um relacionamento com você, um relacionamento sincero. Porque dessa forma, Deus, ele vai te responder. Você vai poder falar com Deus diariamente, todos os dias, ele vai te responder. Ele vai estar cuidando de tudo, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Deus responde àqueles que fazem a vontade dele. Mas aqueles que não fazem a vontade dele, ele não responde. Porque a maioria dessas pessoas, né, buscam benefícios somente. Deus não quer benefícios. Não quer dar benefícios para as pessoas, mas ele quer salvar. Ele quer fazer você uma nova pessoa. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Se conserte com Deus. Fale com ele. Aqui tá falando que pecadores... Deus não responde, mas aqueles que fazem a vontade dele, ele responde. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Acho que eu já falei isso aqui no canal, se eu não me engano. Bom, quando eu tava no mundo, eu não reconhecia, pras pessoas que eu precisava de Jesus e tal, porque eu achava que era uma vergonha. Mas quando chegava no meu quarto à noite, que eu botava minha cabeça no travesseiro, eu falava assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque se eu morrer assim, eu sei que eu vou pro inferno. Me perdoa, não deixa eu morrer assim. E no outro dia eu tava lá fazendo um monte de besteira de novo. Mas ali eu já tava fazendo a vontade dele. Que era reconhecendo, mesmo que não seja, sabe, pra todo mundo, né? Mas eu tinha reconhecido pra mim. Eu já tava me inclinando. Então ali eu já tava fazendo a vontade de Deus. E eu tava pecando. Mas ali eu já tava me inclinando. Eu já tava querendo, sabe? Eu só não sabia como. Então eu já reconhecia de uma certa forma. Então Deus ali, ele me respondeu. Né? Ele me respondeu, chegou uma hora que ele me respondeu. E ele foi lá e me salvou, me tirou de onde que eu estava. Então, pessoal, se você é uma pessoa que está numa vida de pecado, mas você reconhece que se você morrer assim, você vai pro inferno. Toda vez que você for dormir, vou passar essa dica pra vocês, porque eu ouvi minha irmã um dia falando, e ela se converteu, e depois que eu ouvi, eu tava no mundo, eu comecei a fazer e eu me converti. Então, olha só que forte, né? Deus, ele é maravilhoso. Então, toda vez que você for dormir, ore. Fale com Deus, mesmo que você seja do mundo. Fale, nem que seja deitado. Eu fazia isso deitada, não tinha reverência, nada. Mas, por favor, você que tá vendo esse vídeo, ajoelhe-se e fale, olha, meu Deus, se eu morrer assim, eu vou pro inferno. Então tenha misericórdia de mim. Me salva, não deixe eu morrer assim.
sabe? E eu tenho certeza que se você for sincero nessa oração, Deus ele vai te responder. Tá bom, pessoal? Então, olha, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Que o Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome de Jesus, é isso que eu falo com vocês, tá? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tenham uma boa noite.